A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de desferir um golpe judicial que, na prática, encerrou a era da imunidade jurídica de Donald Trump, deixando o ex-presidente e toda a sua equipe legal em um estado de choque total e irreversível. Estamos testemunhando um momento histórico decisivo que quase ninguém no entorno de Trump imaginava que realmente aconteceria. Por anos, a tática consistiu em adiar, recorrer e esperar que os mecanismos lentos do judiciário consumissem o tempo disponível. Mas a partir desta manhã, o tempo não apenas se esgotou, foi pulverizado por completo. O mais alto tribunal do país emitiu uma decisão de uma única linha, uma linha com mais força do que 1.000 páginas de pareceres jurídicos. Pedido negado. Com essas duas palavras, foi selada a última possibilidade de recurso. Não há mais petições a apresentar. Não há mais suspensões urgentes a solicitar. O processo judicial foi formalmente concluído e Donald Trump agora encara o precipício da responsabilização imediata. Antes de examinarmos o mecanismo devastador deste veredicto definitivo e detalharmos por que fontes indicam que Trump está mergulhado em pânico absoluto em Mar-a-Lago, tire um instante para clicar em inscrever-se, ativar os alertas e deixar o like neste vídeo. Se você procura informação sem filtros sobre esses choques nos tribunais, com dados que a mídia tradicional costuma ignorar, você chegou ao lugar certo. Faça parte da nossa comunidade em rápida expansão para não perder nenhuma novidade enquanto esta fase extraordinária de execução começa. Vamos destrinchar a configuração deste desfecho desastroso. Uma decisão que especialistas em direito e historiadores constitucionais já classificam como a reprimenda mais significativa contra um ex-presidente na história americana. A Suprema Corte recusou-se a ouvir o recurso final de Trump sobre sua pretensão de imunidade presidencial total. Essa era sua jogada final, desesperada. A tese de que um presidente não pode ser julgado por qualquer ato realizado durante seu mandato. Os advogados de Trump apostaram tudo nessa carta. Eles acreditavam que, mesmo perdendo nas instâncias inferiores, a Suprema Corte, com sua maioria conservadora, ao menos concederia a análise do caso, um trâmite que poderia levar meses ou até anos. Em vez disso, os ministros descartaram o caso imediatamente. Nem sequer marcaram sustentações orais. Simplesmente mantiveram a decisão do Tribunal Inferior. Uma decisão que declarou, com clareza, que um ex-presidente não é um monarca e deve responder às leis penais dos Estados Unidos, como qualquer cidadão comum. Isto não é uma negativa comum. É uma rejeição absoluta à doutrina do executivo unitário, que Trump tem usado como escudo por décadas. A rapidez das repercussões é o que torna esta conjuntura tão explosiva. Normalmente, quando a Suprema Corte rejeita um caso, existe um pequeno intervalo processual antes de a ordem do Tribunal Inferior entrar em vigor, isto é, a diretriz oficial para retomar o processo ou executar a sentença. Mas, em um passo que deixou analistas jurídicos atônitos, a Suprema Corte determinou que a decisão seja aplicada imediatamente. Em termos legais, imediatamente significa agora, neste exato momento. Isso implica que não há interrupção. A pausa que travava os processos penais evaporou em um segundo. O procurador especial, Jack Smith, tem sinal verde para avançar sem demora rumo ao julgamento. A juíza em Nova York pode executar a sentença. A barreira judicial se rompeu e a enxurrada atinge tudo ao mesmo tempo. Trump amanheceu hoje achando que tinha meses para manobrar. Esta noite, vai dormir sabendo que a seleção do júri pode começar já na próxima semana. O clima em Mar-a-Lago é, segundo relatos,
de um desnorteio apocalíptico. Fontes próximas ao ex-presidente o descrevem como atônito, incapaz de assimilar que os juízes que ele próprio nomeou, Gorsuch, Kavanaugh e Barrett, não tenham feito nada para salvá-lo. Ele via a Suprema Corte como seu salva-vidas supremo, seu bastião final contra o establishment. Perceber que a Corte o abandonou é um choque mental que dói mais do que qualquer revés eleitoral. Circulam relatos de discussões acaloradas entre Trump e seus principais advogados, com Trump acusando-os de não terem apresentado os argumentos certos, mas especialistas jurídicos concordam. Não foi culpa dos advogados, foi a própria regra do direito. Não existe fundamento constitucional para sustentar que um presidente pode cometer crimes sem punição, e a Suprema Corte não sacrificaria sua própria credibilidade para proteger um indivíduo. Além disso, essa decisão desencadeia uma crise econômica brutal para a campanha de Trump. Até agora, eles arrecadaram milhões, prometendo lutar contra a perseguição até a Suprema Corte. Garantiram aos financiadores que o Tribunal Máximo finalmente os reabilitaria. Essa história se dissipou. Como pedir dinheiro para custear um recurso que já foi negado? As mensagens de arrecadação terão de mudar de "ajude-me a resistir" para "ajude-me a pagar minhas dívidas legais antes de ser preso". É uma proposta muito mais difícil. Já há sinais de cansaço entre doadores, com contribuintes-chave fechando discretamente as carteiras. Eles reconhecem uma batalha perdida quando a veem. A aposta na Suprema Corte era a única aposta. Sem ela, a campanha vira um ente zumbi. Se mexe, mas está morto por dentro. Vamos aprofundar no texto exato do acórdão do Tribunal Inferior, que agora rege o país. O Tribunal de Apelações do Circuito de D.C. escreveu uma opinião incisiva que desmonta cada tese de Trump. O texto afirma, em essência, que o presidente Donald Trump transformou-se no cidadão Trump, com todas as proteções de qualquer outro réu criminal, mas que qualquer imunidade executiva que pudesse tê-lo resguardado enquanto ocupava a presidência não o protege mais neste litígio. Ao se recusar a revisar a apelação, a Suprema Corte endossou, de fato, esse texto. Consolidou o princípio de que ninguém está acima da lei. Esse precedente vai entrar para a história. Mas para Trump, os anais históricos importam pouco. A preocupação dele é concreta: a possibilidade real de uma cela em uma prisão federal, sem imunidade. As provas contra ele no caso de 6 de janeiro e no caso de documentos classificados são esmagadoras. Sua linha de defesa nunca foi "eu não fiz". Sua linha sempre foi "eu tinha o direito de fazer". Essa linha agora morreu. O pânico em Washington ultrapassa o núcleo de Trump e se espalha pelo establishment republicano. Por meses, líderes do Partido Republicano evitaram perguntas sobre os problemas legais de Trump, dizendo: "precisamos deixar o processo de apelação seguir". Era um pretexto útil para não se posicionar. Mas a apelação já seguiu e acabou. Agora, cada senador e cada deputado precisa responder a uma pergunta simples. A Suprema Corte abriu caminho para o julgamento de um ex-presidente. Você apoia o império da lei ou apoia um réu criminal? Eles já não podem se esconder atrás de formalidades e adiamentos. A escolha está exposta. Vemos senadores fugindo de jornalistas nos corredores do Capitólio porque não têm resposta. Temem ofender a base trumpista, mas também temem ficar associados a um condenado. George Will, analista conservador que observa a erosão do Partido Republicano com alarme crescente, entrou recentemente para enquadrar este instante. "Este é o fim do trajeto", declarou Will. A ilusão de que Donald Trump é vítima de um judiciário corrupto foi demolida pela mesma entidade que conservadores veneram, a Suprema Corte.
As evasivas, as demoras, as confusões, tudo bateu na parede da certeza. O Partido Republicano agora precisa decidir se é um partido de legalidade e ordem ou um culto personalista dedicado a proteger a anarquia de um único homem. O tribunal cumpriu seu papel. Agora, os eleitores terão de cumprir o deles. A dinâmica legal do que vem a seguir é implacável pela sua eficiência. O caso retorna à juíza Tanya Chutkan, em Washington, D.C. A juíza Chutkan já afirmou que pretende levar este caso a julgamento com a maior rapidez possível. Ela já disse, antes, que o público merece um julgamento célere, tanto quanto o réu. Podemos ver uma audiência de agendamento em 48 horas. A data do julgamento, que havia sido suspensa enquanto a apelação estava pendente, volta ao calendário. E como a Suprema Corte esperou até agora para decidir, o impacto cai bem no coração da disputa eleitoral geral. Trump pode ser obrigado a passar seus dias dentro de uma sala de tribunal em Washington, D.C., ouvindo depoimentos sobre a tentativa de subverter as eleições, em vez de fazer campanha em estados pêndulo. A imagem de um candidato presidencial sentado no banco dos réus, dia após dia, é um desastre político que nenhuma estratégia consegue neutralizar. Mas o risco para Trump vai além do cronograma. A solidez desta decisão significa que as provas reunidas pelo procurador especial são plenamente válidas. Já não cabe mais debate sobre privilégio executivo para proteger conversas com conselheiros. Tribunais já decidiram que o privilégio se esvanece diante de uma investigação criminal. Isso significa que testemunhas como Mark Meadows, Mike Pence e outros podem ser compelidas a depor sem limites. O maior medo de Trump sempre foi que seu círculo íntimo se voltasse contra ele. Com o escudo da imunidade evaporado, não há motivo legal para que fiquem calados. Eles já não protegem a presidência. Eles protegem a própria pele diante do risco de perjúrio. O custo mental para Donald Trump é o fator imprevisível neste cenário. Ele viveu a vida inteira com a premissa de que sempre dá para negociar, sempre dá para recorrer, sempre existe uma saída. Ele nunca enfrentou uma situação em que a porta estivesse realmente trancada. Isso produz um nível de dissonância mental perigoso. Relatos do entorno indicam que ele alterna entre depressão e fúria explosiva. Sente-se traído pelo sistema que acreditou dominar. Essa mentalidade o torna instável. É possível que vejamos uma retórica ainda mais radical na Truth Social. Ataques a juízes, ataques a promotores e talvez até convocações à agitação civil. O aparato judicial se antecipa. Eles mobilizam marshals, reforçam a segurança. O sistema sabe que um animal acuado é o mais letal. E Trump está mais acuado do que nunca. Esta decisão também tem repercussões globais. Aliados e rivais observam e percebem que o sistema jurídico americano tem firmeza para responsabilizar um ex-chefe de Estado. Isso transmite que os Estados Unidos permanecem uma nação de leis, não de pessoas. Mas também inaugura um período de instabilidade extrema. Um candidato presidencial, central, efetivamente, sob litígio por crimes contra o Estado. O espetáculo desse julgamento vai dominar o ciclo de notícias mundial por meses. No curto prazo, enfraquece a posição dos Icreis no cenário internacional, porque o caos interno supera a diplomacia. Há relatos de diplomatas enviando telegramas às suas capitais, alertando que os Estados Unidos entram em um período de litígio interno sem precedentes. Examinemos o cenário desolador para Trump. Com o recurso negado, se ele for condenado, enfrenta prisão obrigatória. As acusações, conspiração para fraudar os Estados Unidos e obstrução de procedimento oficial,
podem render penas de até 20 anos. As diretrizes de sentença para um réu desse perfil, que não demonstra arrependimento e que atacou o tribunal, provavelmente recomendariam uma pena significativa. Não existe prisão domiciliar em Mar-a-Lago para esse tipo de crime. Segundo relatos, o Serviço Secreto já iniciou conversas preliminares com o Sistema Penitenciário Federal sobre a logística de proteger um ex-presidente dentro de uma prisão. Pense nisso por um segundo. O Serviço Secreto planejando como proteger um ex-mandatário dentro de um presídio federal. Esse é o ponto em que estamos. Essa é a realidade que a Suprema Corte acabou de liberar. O ambiente midiático entrou em colapso tentando processar a velocidade desse avanço. Por meses, analistas previram que a Suprema Corte aceitaria o caso e que poderia empurrá-lo para depois da eleição. Eles erraram. O tribunal agiu com determinação. Agora, apresentadores da CNN e MSNBC lutam para reescrever seus roteiros. A narrativa muda de será julgado para quando será sentenciado? A iminência do julgamento muda tudo. Muda pesquisas, muda a disposição dos doadores, muda a escolha de um vice. Quem quer ser companheiro de chapa de alguém que poderia tomar posse de dentro de uma cela? A toxicidade da candidatura de Trump acabou de disparar exponencialmente. Também vale observar a reação dos promotores da tese do Estado Profundo. Eles já tratam isso como a confirmação suprema da conspiração. A Suprema Corte está comprada. O sistema está manipulado. Mas esse argumento soa vazio quando o tribunal é dominado por conservadores, 3 dos quais foram nomeados pelo próprio Trump. Se o Estado Profundo controla Clarence Thomas e Samuel Alito, o conceito perde qualquer sentido. Isto é o colapso da hipótese conspiratória. O que aconteceu na prática é simples. Juízes de interpretação estrita leram a Constituição e não encontraram nenhuma cláusula que autorize um presidente a agir acima da lei. A fratura conceitual da doutrina MAGA fica exposta. À medida que avançamos para a fase de execução, as coisas vão ficar ásperas. Trump provavelmente tentará demitir seus advogados de novo. Vai tentar enfileirar pedidos vazios para adiar datas. Pode até tentar sabotar o julgamento. Mas a juíza Chutkan tem autoridade para exigir sua presença. Ela pode expedir ordem de prisão. A imagem de agentes federais escoltando um ex-presidente até um tribunal seria inédita. E ainda assim, nos aproximamos disso dia após dia. A Suprema Corte declarou: de fato, nós terminamos. Agora é com você, juíza Chutkan. E ela está disposta a agir. O silêncio dos demais aspirantes republicanos é revelador. Nikki Haley, Ron DeSantis. Antes de recuarem, todos pisavam em ovos. Mas agora pode haver uma virada. Se Trump estiver preso a um tribunal durante a eleição geral, o argumento por um plano alternativo ganha peso. Eu sou o candidato que não vai para a cadeia. É um slogan poderoso. Os árbitros do partido vão se reunir discretamente em salas fechadas nesta semana, apavorados com a ideia de caminhar sonâmbulos rumo a um desastre histórico. Se Trump for o indicado enquanto ocupa um banco de réus, a pressão para substituí-lo na convenção pode se intensificar, gerando uma convenção rachada e uma guerra interna aberta. E há ainda o ângulo econômico do fim das apelações. Trump pagou fianças em processos civis, mas processos criminais drenam caixa de outra forma. Os honorários jurídicos são astronômicos, e agora que a fase de prorrogação acabou, começa a fase de julgamento. Julgamentos custam fortunas, exigem consultores, peritos, testemunhas, deslocamentos, equipe jurídica completa, estadias em DC, milhões por mês. E o Comitê Nacional Republicano já deu sinais de resistência em pagar contas criminais. Trump enfrenta uma crise de liquidez
justamente quando mais precisa de dinheiro. A pressão financeira aperta junto com a pressão judicial. Agora falemos do júri. O julgamento será em Washington, D.C. Trump odeia isso. Ele fez cerca de 5% dos votos ali. Sabe que um júri do Distrito de Colômbia dificilmente será indulgente. Por isso ele lutou tanto para mudar a jurisdição ou derrubar o caso. A negativa da Suprema Corte sela o destino do local. Ele será julgado na cidade em que tentou minar o processo democrático. Há um simbolismo nisso, mas para Trump é um inferno. Ele vai alegar que o júri é tendencioso e vai repetir isso sem parar. Mas a regra é a regra. Julga-se onde o crime ocorreu. E a tentativa de subverter o governo aconteceu em Washington, D.C. Sim, os efeitos em cadeia desta decisão vão atingir cada aspecto da vida política americana. Reforça a firmeza institucional, mas garante um ano turbulento. A eleição de 2024 se torna um plebiscito, não apenas sobre programas e propostas, mas sobre o próprio Estado de Direito. Trump vai se apresentar como um proscrito heróico, um mártir. Biden vai se apresentar como guardião das instituições. A Suprema Corte montou o palco para esse confronto. Ao recuar, empurrou o país para uma eleição potencialmente mais instável do que qualquer uma desde 1860. E os eleitores, que mal acompanham política, o cidadão comum que não segue cada capítulo judicial, agora vão ver manchetes urgentes dizendo: Suprema Corte nega recurso de Trump. Isso atravessa o barulho. Isso soa definitivo. Fura a bolha. Diz ao eleitor desinformado que Trump caiu. E nos Estados Unidos, ninguém aposta em alguém que parece caído. A aura de invulnerabilidade é o bem mais precioso de um líder populista. Uma vez perfurada, uma vez que tribunais o tratam como um criminoso comum, o encanto começa a desmoronar. A Suprema Corte fez mais do que decidir um caso hoje. Ela salvou a própria imagem. A confiança pública no tribunal estava em mínimos históricos. Se tivessem concedido imunidade a Trump ou empurrado o caso para frente, seriam vistos como agentes políticos. Ao negar, reafirmaram a autonomia. Provaram lealdade à Constituição, não ao partido. Isso pode restaurar parte da confiança no judiciário, mesmo enfurecendo a base maga. Foi um passo calculado do presidente Roberts para preservar a instituição que ele comanda. Ele sabe que uma corte que eleva um presidente acima da lei é uma corte inútil. Então, este é o cenário. A Suprema Corte decidiu.